Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vācālam pangulam dhayate girim Yad kripatamaham bande Sri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 7, um dos versos mais falados pelos Vaishnavacharyas, importantes do Srimad Bhagavatam. Vasudeve Bhagavan Bhakti Yoga Prayojit Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashuvairagyam Gyananchajat Ahaitukam. Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Sri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Quem considera que o serviço devocional ao Supremo Senhor Shri Krishna é algo assim como os assuntos sentimentais materiais, pode argumentar que sacrifício, caridade, austeridade, conhecimento, poderes místicos e outros processos semelhantes de realização transcendental são recomendados nas escrituras reveladas. Segundo eles, Bhakti, ou serviço devocional ao Senhor, é para aqueles que não podem executar as atividades mais elevadas. Geralmente se diz que o culto Bhakti é destinado aos Shudras, Vaishyas e a menos inteligente classe feminina. Mas realmente não é assim. O culto Bhakti é a mais elevada de todas as atividades transcendentais, e, portanto, é simultaneamente sublime e fácil. É sublime para os devotos puros que são sérios quanto a entrar em contato com o Senhor Supremo, e é fácil para os neófitos que estão apenas no limiar da casa de Bhakti. Alcançar o contato com Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é uma grande ciência, que está aberta a todos os seres vivos, incluindo Shudras, Vaishyas, mulheres e menos aqueles que são inferiores aos Shudras. Não. E mesmo mulheres e mesmo aqueles que são inferiores aos Shudras de nascimento humilde. Isto para não falar dos homens de classe elevada, tais como os brahmanas qualificados e os grandes reis autorrealizados. Outras atividades de alto nível designadas como sacrifício, caridade, austeridade, etc., todas elas são corolários que fluem do puro e científico culto Bhakti. Os princípios de conhecimento e desapego são dois fatores importantes no caminho da realização transcendental. Todo processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais, e o resultado de tal conhecimento perfeito é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais. Desapegar-se das coisas materiais não significa ficar totalmente inerte, como pensam os homens como um pobre fundo de conhecimento. Naiskarma significa
não se ocupar em atividades que produzam efeitos bons ou maus. A simples negação não significa negação do positivo. Negação do que não é essencial não significa negação do essencial. Do mesmo modo, desapego das formas materiais não significa anular a forma positiva. O culto Bhakti, O culto de Bhakti significa a prática de Bhakti, que está falando aqui. Destina-se a compreensão da forma positiva. Quando se compreende a forma positiva, as formas negativas são automaticamente eliminadas. Portanto, com o desenvolvimento do culto Bhakti, com a aplicação do serviço positivo, pode falar da prática de Bhakti, melhor. Um desenvolvimento da prática de Bhakti, peraí, com a aplicação do serviço positivo à forma positiva, naturalmente nos desapegamos das coisas inferiores e nos apegamos às superiores. de forma semelhante, a prática Bhakti, sendo a ocupação suprema do ser vivo, tira o gozo material dos sentidos. Este é o sinal de um devoto puro. Ele não é um tolo, tampouco está envolto em energias inferiores, nem tem valores materiais. Isto não é possível por raciocínio seco. Na verdade, isto acontece pela graça do Todo-Poderoso. Concluindo, uma pessoa que é um devoto puro tem todas as outras boas qualidades, a saber, conhecimento, desapego e etc. Mas aqueles que só têm conhecimento ou desapego não está necessariamente bem familiarizado com os princípios da prática Bhakti. Bhakti é a prática máxima de Bhakti, ou com os princípios de Bhakti. Bhakti é a ocupação máxima do ser humano. Aquele que presta serviço a Deus e Krishna, ou seja, pratica Bhakti a ele, Vasudeva, filho de Vasudeva Krishna, Bhagavati, personalidade de Deus, Bhakti Yoga Prayodhitaha. Prayodhitaha significa aquele que pratica ou aplica essa Bhakti Yoga. E isso vai vir junto, conhecimento espiritual e material, e também desapego à medida que a gente vai praticando. Essas duas coisas vão vir junto. A prática de Bhakti. Falou que tem gente que pensa que quem pratica Bhakti é porque não é qualificado para as outras atividades e acham que sacrifício, caridade, austeridade e conhecimento, poderes místicos são atividades melhores ditadas nas escrituras. Eles acham que Bhakti é inferior, mas aqui, ó, Srimad Bhakti no Gita também, o Srimad Bhakti fica claro. E é o contrário. Bhakti é superior a todas as outras. E não depende de casta, classe, nada disso. Qualquer um que tem fé em Bhakti pode praticar. Não importa se a pessoa é rei, brahmana, shudra, vaishya, mulher, homem, qualquer coisa. E tem fé em Bhakti é a melhor atividade. Não significa que vai ficar inerte para as outras atividades, mas que vai fazer tudo que é favorável, ou seja, seguir o Varnashram Dharma. A essência é isso. Quem quer praticar Bhakti vai seguir os princípios religiosos, evitar cometer pecados, seguir os 4 princípios, a gente já sabe, e manter a vida de maneira simples e honesta e praticar Bhakti. Nessa base, praticando Bhakti, a gente vai progredindo
automaticamente conhecimento vem, desapego vem, à medida que vai progredindo. É um longo caminho, desapego total, igual falou aqui, é só para os devotos puros, não é para a alma comum, qualquer um. Então, até chegar lá, essas coisas vão indo gradual. Gradualmente vai manifestando conhecimento, desapego. Uma coisa aí. Está no capítulo, canto 1, capítulo 2, esse é o verso 7 que a gente leu. E o Swami Prabhupada fala sobre isso, que Bhakti não tem nenhuma perda. Tem nenhuma perda na prática de Bhakti. Se a pessoa pratica realmente Bhakti, seja quanto for o tempo, e depois, até mesmo se ela larga depois, mas não comete ofensa, aquele pouco que ela praticou vai com ela, não importa para onde que ela for. Pode tomar vida animal, pode até ir para o inferno, mas aquela prática vai junto no coração e algum dia vai manifestar de novo. Quando ela obter a vida humana, vai manifestar, não importa o lugar que ela nascer. Isso é a glória de Bhakti. E claro que não é o melhor a se fazer, o melhor é praticar a vida inteira. Se alguém pratica Bhakti com a base do Varnashram Dharma a vida inteira, então nada vai ser perdido. Pode não alcançar a perfeição nessa vida, mas na próxima vida ela vai continuar. Não importa aonde que ela nascer, em qual situação, aquela prática não perde, vai junto com a alma dela onde for. Então isso é só em Bhakti. Isso que falou aqui, ó, Bhakti é a ocupação máxima do ser humano. Falou aqui, importante ter, entender como que pratica e baseado nas escrituras, para não ficar uma coisa muito sentimental. Bhakti de acordo com as escrituras, não é de acordo com o que a gente sente ou pensa, nada disso. De acordo com o que as escrituras estão direcionando. Aí a gente sabe que está no caminho certo. Se a gente for pelo nosso sentimento, cada um ia ter um processo, cada um sente de um jeito, tem alguma situação da vida, sente de um, tem emoções diferentes, ia ser para cada um uma coisa, não é assim. Bhakti é só um processo, cegas são para todo mundo. O jeito de entrar em Bhakti é para todo mundo. Rendição e fé e prática. Santo nome, recitar e escutar, só isso. Associar. Então, por isso que é necessário a gente entender as escrituras, para saber como que é, o que é Bhakti, como pratica Bhakti, qual a natureza da alma, qual a ocupação dela, quem é Deus, como aproximar dele. Tudo isso está nas escrituras. Sem isso, aí fica uma coisa momentânea que passa rápido. Isso falou que conhecimento é importante. Para se render e para saber como que é o processo. Ninguém nada? Pergunta? O verso 8. Dharma sanustita punsam vishwakhena katasuja notpadaye yadiratim shramae bahike valam. As atividades ocupacionais executadas por um homem de acordo com sua própria posição não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus.
Vai ler. Significado. Há diferentes atividades ocupacionais, em termos das diferentes concepções de vida do homem. Para o materialista grosseiro, que não pode ver nada além do corpo material grosseiro, não há nada além dos sentidos. Portanto, suas atividades ocupacionais limitam-se ao egoísmo concentrado e extenso. O egoísmo concentrado centraliza em torno do corpo individual. Isto é, visto geralmente entre os animais inferiores. O egoísmo extenso manifesta-se na sociedade humana e centraliza-se em torno da família, da sociedade, da comunidade, da nação e do mundo, com vista ao conforto corpóreo grosseiro. Acima deste materialista grosseiro estão os especuladores mentais, que pairam acima, nas esferas mentais, e seus deveres ocupacionais consistem em fazer poesia e filosofar, ou propagar algum ismo, com o mesmo objetivo do egoísmo limitado ao corpo e à mente. Todavia, acima do corpo e da mente está a alma espiritual adormecida, cuja ausência de corpo torna completamente nulo e vazio todo o campo de egoísmo corpóreo e mental. Porém, os menos inteligentes não têm informações acerca das necessidades da alma espiritual, porque esses tolos não têm informações relativas à alma e a como ela está além do âmbito do corpo e da mente. Não estão satisfeitos com a execução de seus deveres ocupacionais. Levanta-se aqui a questão da satisfação do eu. O eu está além do corpo grosseiro e da mente sútil. Ele é o princípio ativo potente do corpo e da mente. Da mente sutil. Da mente sutil. Ele é o princípio ativo potente do corpo e da mente. Sem conhecer a necessidade da alma adormecida, não se pode ser feliz simplesmente com a gratificação do corpo e da mente. O corpo e a mente são apenas cobertura externa, supérflua da alma espiritual. A necessidade da alma espiritual é que tem de ser satisfeita. Uma pessoa que simplesmente limpa a gaiola do pássaro não satisfaz o pássaro. É preciso conhecer realmente a necessidade do próprio pássaro. A necessidade da alma espiritual é que ela quer se livrar das limitadas esferas do cativeiro material e satisfazer seu desejo de liberdade completa. Ela quer transpor os muros cobertos do universo maior, quer ver a luz livre e o espírito. Essa liberdade completa será alcançada quando ela encontrar o espírito completo, a personalidade de Deus. Há uma afeição adormecida por Deus dentro de todos. A existência espiritual se manifesta através do corpo grosseiro e da mente, sob a forma de afeição pervertida à matéria grosseira e sutil. Portanto, temos que nos dedicar a atividades ocupacionais que invoquem nossa consciência divina. Isso somente é possível se ouvimos e cantamos as atividades divinas do Senhor Supremo. E qualquer atividade ocupacional que não nos ajude a nos apegarmos a ouvir e cantar a mensagem transcendental de Deus é considerada aqui uma mera perda de tempo. Isso porque outros deveres ocupacionais, qualquer que seja o ismo a que pertençam, não pode dar liberação à alma. Mesmo as atividades dos salvacionistas são consideradas inúteis, por causa de sua incapacidade de assimilar o manancial de todas as liberdades. O materialista grosseiro pode ver na prática que seu ganho material se limita apenas a tempo e espaço, ou neste mundo ou no outro. Mesmo que ele suba até, Sórgalo não encontrará morada permanente para sua alma ansiosa. é os planetas celestiais. Mesmo que suba lá, não encontrará morada permanente, porque lá também não é eterno.
É preciso satisfazer a alma ansiosa através do processo perfeito e científico do serviço devocional perfeito. E é por isso que fala que a gente deve aceitar atividades só que são favoráveis para Bhakti e rejeitar a desfavorável. O Goswami fala anukulo praticulo. Anukulasya sankalpa significa fazer voto de aceitar só atividades que são favoráveis para Bhakti e rejeitar as desfavoráveis. E fumar, beber é desfavorável para Bhakti, não deve ser rejeitado. 4 princípios. Mentir para os outros é desfavorável, então deve ser evitado. Isso só deve fazer as favoráveis. Qual que é a mais favorável, igual falou aqui? Recitar, ler, cantar as glórias, qualidades, passatempos, forma de Deus. Essa é a melhor. E as outras para manter o corpo, porque só por morrer ninguém adquire bhakti, então não adianta. Então manter o corpo de forma simples e aceitar o que for favorável para isso. Está conectado com a alma, está além do corpo e da mente. Essas atividades. Mesmo que a gente não perceba, ela vai purificando até a gente ultrapassar essas barreiras materiais grosseiras e sutis. Então você vê, não tem segredo nenhum, a gente complica, né? A gente consegue seguir isso tudo, ter vida simples, seguir os 4 princípios, códigos morais religiosos. E essas atividades não são desfavoráveis. E dá ênfase para recitar, adorar, ler, escutar. Então, esse é o objetivo da vida. Tem nenhuma vida melhor do que essa. O São Prabhupada estava escutando, a gente pode ver mais hoje com o negócio de rede social. Aqueles que ganham destaque financeiro ou fica famoso, Elon Musk, por exemplo, financeiro. Então ele fica muito. O povo em geral acha que é bem sucedido. Por quê? Porque ele ganhou coisa material. Mas para o espiritualista, aquilo não tem validade nenhuma. Por quê? Com a morte do corpo vai tudo embora. O que sobrou? Nada. Não fez nada para a alma, não sobrou nada. Aquilo para o espiritualista é igual mexer com fogo. Porque quanto mais coisa material, mais chance de se queimar, fazer besteira. Então, no mundo material, eles têm uma concepção, a sociedade materialista tem uma concepção de sucesso. Quem pratica Bhakti é outra concepção. Ele vai ver que aqueles que são simples, têm a vida simples, praticam Bhakti, são realmente exitosos. E vão ter esse benefício eterno. E entrou no caminho de voltar para Deus, onde aí sim pode ser totalmente feliz. Porque nesse mundo ninguém pode ser, mesmo com toda a riqueza, não pode ser. Você vê, até o Elon Musk já falou vários outros também, milionários, mas tem vários problemas. Usa droga, tem que usar drogas, remédio. Para eles, alguns deles já falaram que morrer seria um alívio para tamanho sofrimento. Então a gente deve refletir se isso é sucesso ou fracasso. O padrão da sociedade é um. Para quem pratica Bhakti espiritualista é outro. Então, Bhakti é a atividade mais auspiciosa, nunca é perdida e está além do corpo e da mente. Você vê, esse verso fala, atividades ocupacionais executadas por um homem, de acordo com Varnashandara. Se não é favorável ou ajuda a ter atração por Deus, aquilo é atividade inútil.
inútil. Essa é a palavra da Escritura, chamado Bhagavad, que é a essência de todas as Escrituras. E qualquer atividade que a gente faça que não esteja ligado de alguma forma com Deus é inútil. O que não seja favorável para a devoção é inútil. A gente pode até pensar que é bom, mas na verdade é inútil. E tudo pode ser empregado para Deus. Até a pessoa rica pode empregar o dinheiro dela a servir Deus. Então tudo pode ser conectado com Deus. Não importa a posição e quem que seja a pessoa, tudo pode ser conectado com ele. A gente tenta fazer isso pelo menos, vai desenvolvendo aos poucos. Pergunta aí? Mas esse acordamento da alma é um processo de muitas vidas. É isso? Com certeza, né? Só em uma, sem crédito nenhum, a pessoa vai em uma. Como que ela vai de tudo em uma? Nas outras vidas ela era criminoso, ou foi pro inferno, ou virou fantasma. E em uma vida, como que ela vai? Impossível. São milhares e milhares de vidas que a gente está aqui. E ninguém sabe quantas vidas a gente já praticou, já teve alguma conexão com o teísmo, com Deus de alguma forma. E pode achar que essa é a primeira, mas não é. Alguns podem já ter tido milhões de vezes conectado, ganhou crédito. Outros podem ter sido bilhões. Outros podem ter sido milhares. Outros centenas. E pode pensar, está começando agora, mas quem, quem pode falar que se não já teve várias outras que teve conexão de alguma forma? Então, isso aí não é bom ficar pensando quantas, ter pressa. Bom é fazer o máximo que a gente pode agora nessa. Isso é o que a gente pode fazer. E de acordo com o nosso progresso, a próxima vida vai vir e continuar no ponto que a gente parou nessa. Não deve ficar pensando querer rápido, é problema. É tipo querendo impor para Deus a velocidade que a gente quer ir. Né? Não é assim. Deve pensar nisso. Você vê, tem um passatempo sobre isso. Narada estava viajando pela Terra e falou para um devoto, estava debaixo da árvore, falou, o devoto foi e perguntou, pediu para ele perguntar para Vishnu em quantas vidas ele ia para o mundo espiritual, e o outro também perguntou a mesma coisa. E Narada voltou, aí ele falou para um estava perto de ir, na verdade era mais avançado, e Narada falou que ele ia ter que ficar mais algumas vidas, e ele ficou triste. E ele foi para o outro, Narada falou que Vishnu falou que ele ia, depois de algumas, tipo 100 mil vidas, 100 milhões de vidas, ele ia alcançar Vaikunta. Na mesma hora ele começou a pular em êxtase. Ah, daqui milhares de vidas eu vou alcançar o meu Senhor Supremo em Vaikunta. Glória, glória, glória. E aí, no outro dia, veio buscar a,
o pássaro que carrega os devotos para Vaikunta. No outro dia. Ele não foi buscar o outro que estava mais perto, porque ele achou muito. Algumas poucas vidas. Mas o outro que tinha falado que ia durar milhões, ele pulou em êxtase. E aí o coração de Vishnu derreteu por isso e mandou no outro dia esse pássaro pegar e levou para Vaikunta. E o outro lá, sabe-se lá quantas milhares de vidas ele teve que ficar. Então isso é para a gente refletir que não importa, não importa quantas vidas, e não é perigoso. Melhor praticar Bhakti, de acordo com o nosso progresso. Krishna, Deus vai dar. Ele sabe, está no coração, ele vai dar de acordo com o que a gente fez. Então o negócio é fazer o máximo nessa vida, ter essas atitudes corretas, de acordo com as escrituras, praticar Bhakti, e o resto, Krishna sabe mais que a gente, vai pôr na gente na condição que a gente parou, a gente foi realmente honesto, e vai dar o crédito que a gente fez. E o ponto que a gente parou continua na próxima, isso é certo. Essa é a atitude boa, ideal. Até porque, mesmo no estágio inicial, é possível viver pacífico aqui, então não tem por que ficar pressa. É possível ficar, mesmo nessa era, hoje em dia, com isso tudo que está acontecendo, é possível ter uma vida tranquila, simples e pacífica, sem muito dinheiro, ou quase nada, assim, ou com o básico. Então não tem porquê. Mais alguém? Verso 9. Dharmasya hi yapavagyasya nahtorithayopakalpate nahtasya dharmaikantasya kamolabhaya hismritaha. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço devocional Bhakti não deve, de forma alguma, usar o ganho material para cultivar gozo de sentido. Significado, Júlio Vale? Não consigo, Prabhu, ler. Vamos lá, então. Ali. Já discutimos que o serviço devocional puro ao Senhor é automaticamente seguido de conhecimento perfeito e desapego da existência material. Mas há outros que consideram que todos os tipos de diferentes deveres ocupacionais, incluindo os da religião, destinam-se ao ganho material. A tendência geral de qualquer homem comum, em qualquer parte do mundo, é ganhar algum lucro material em troca de serviços religiosos ou quaisquer outros deveres ocupacionais. Essa era de Kali, isso no campo religioso, espiritual, é o que mais tem. A gente deve tomar cuidado com essas coisas. Falou aqui, a maioria, ó, a tendência geral de qualquer homem, a maioria, qualquer parte do mundo, é ganhar lucro material em troca de serviços religiosos. Eu vou lá, eu faço serviço dentro do templo, ou culto, ou igreja, ou mesquita, ou qualquer religião, mas eu quero alguma coisa em troca, senão eu não faço. Se eu não ganhar dinheiro, eu não faço. Se eu for lá e alguém me der dinheiro, eu faço. A gente vê isso para todo lado. Aí muita gente enriquece a troco disso.
Isso é o normal, em qualquer parte do mundo. Mesmo nas literaturas védicas, Para todos os tipos de execuções religiosas, se oferece uma sedução de ganho material, e a maioria das pessoas sente-se atraída por tais seduções ou bênçãos da religião, da você vê, né? religiosidade. Você vê, nos Vedas também fala sobre dar doação aos brahmanas, ou, ou renunciantes, ou a quem está pregando, ou recitando as escrituras. Os Vedas falam. Muita gente cai na sedução dessas coisas, não consegue digerir e ser cauteloso. Pelo contrário, ele gosta. Em vez de ser cauteloso e tomar cuidado, como os nossos Vaishnavacharyas nos alertaram, eles começam a gostar daquilo. Uma vez gostando, Bhakti vai indo embora. Sobra só isso. Fama, seguidor e dinheiro. Sobra só isso. E muitas vezes tem casos ilícitos com mulheres, ou no caso de mulher-homem, e não fala para ninguém, esconde. E continua mantendo a posição e ganhando isso tudo. Então, isso a gente deve tomar cuidado com essas coisas, sempre praticar sem ter nenhum lucro com isso. Ao contrário, tudo é perdido. A recitar as escrituras, para quê? Para satisfazer Guru, Vaishnavas e Krishna. E para a gente também praticar e incentivar os outros a praticar. Só para isso, nada mais. Quem escutar, escutar para quê? Para praticar. Krishna vai ficar feliz se praticar também. Só para isso, nada mais. Isso aí a gente tem resultado na prática de Bhakti. Mas isso que ele deve ser cauteloso com essas coisas. E às vezes alguém está praticando Bhakti, começa a entender um pouco, purifica um pouco, e aí começa a chegar a coisas materiais. E aí Krishna testa, vê se a pessoa vai começar a gostar daquilo. Pode chegar vários amigos, por exemplo. Muita gente me chamando para ir ali, para ir. Tudo pessoa mundana. Que ela está mais de boa e tal. Aí Krishna vai ver o que ela vai fazer com isso. A gente deve tomar cuidado com essas coisas todas. Senão a gente fica igual a maioria que falou assim. Vamos lá. Por que são esses, assim chamados homens de religião, seduzidos pelo ganho material? Porque o ganho material pode capacitá-los a satisfazer desejos, os quais, por sua vez, satisfazem o gozo dos sentidos. Este ciclo de deveres ocupacionais inclui a assim chamada religiosidade, seguida de ganho material, e o ganho material seguido da satisfação dos desejos. O gozo dos sentidos é o caminho geral para todos os tipos de homens plenamente ocupados. Mas na declaração de Sutta Goswami, bem como pelo veredito do Śrīmad Bhagavatam, isto é anulado por este verso. Não devemos nos dedicar a nenhum tipo de serviço ocupacional visando apenas o ganho material. Tampouco deve o ganho material ser utilizado para o gozo dos sentidos. A seguir se descreve como deve ser utilizado o ganho material. Não devemos dedicar nenhum tipo de serviço ocupacional visando apenas ganho material. Por que apenas? Porque algum ganho material vai ter que ter, para comer, manter a família. Mas não só para isso. Deve haver algum objetivo além de simplesmente ganhar dinheiro para comer e manter a família. Se aquilo está de acordo com o Dharma, qual é a conexão que aquele trabalho tem com Deus, quanto ela está usando aquele ganho para satisfazer Deus. Se alguém tem dinheiro, pode comprar roupa para a deidade, pode oferecer bom alimento para a deidade,
pode montar um altar bonito na casa para adorar a forma da deidade. Então, o dinheiro não deve ser empregado só para satisfação pessoal, ganho material. Senão aquilo é desfavorável. Não devemos nos dedicar em qualquer serviço ocupacional visando apenas ganho material. Não devemos fazer isso. Próximo verso. Fala. Pergunta aí nisso. Vai falar aqui como deve ser utilizado ganho material, verso 10. Kamasya nendriya pritir labho jiveta javata jivasya tatta jigyasa narto jascheha karma bhi. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar sobre a verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Significado. A civilização material, completamente desorientada, está erroneamente voltada para a satisfação dos desejos no gozo dos sentidos. Nessa civilização, em todas as esferas da vida, a meta última é o gozo dos sentidos. Na política, no serviço social, no altruísmo, na filantropia e, por fim, na religião, ou mesmo na salvação, o mesmo matiz de gozo dos sentidos está cada vez mais predominante. No campo da política, os líderes dos homens lutam uns com os outros para a satisfação pessoal dos sentidos. Os eleitores adoram os assim chamados líderes apenas quando lhes prometem gozo dos sentidos. Logo que os eleitores ficam insatisfeitos em sua própria satisfação dos sentidos, eles destronam os líderes. Os líderes vão sempre desapontar os eleitores por não satisfazerem os sentidos deste. O mesmo é aplicável a todos os outros campos. Ninguém leva os problemas da vida a sério. Mesmo aqueles que estão no caminho da salvação desejam se tornar unos com a verdade absoluta e desejam cometer suicídio espiritual em troca de gozo dos sentidos. Mas o Bhagavatam diz que não devemos viver para o gozo dos sentidos. Devemos satisfazer os sentidos apenas o quanto seja necessário para a autopreservação, e não para o gozo dos sentidos. É que está falando aqui, devemos satisfazer os sentidos apenas quando seja necessário e de forma regulada, de forma simples. Ninguém pode ficar sem comer. A gente deve comer comida simples e nutritiva. E a pessoa deseja ter companheiro, companheira. Deve ter um parceiro fixo. Se ela... Tudo que ela for fazer deve ser regulado simplesmente para manter a necessidade do corpo de forma simples. Deve ser mais do que isso. É isso que significa. Satisfazer os sentidos apenas quando for necessário. Ou seja, sem exagero. E dar importância para o objetivo da vida, que é fazer manifestar amor por Deus espiritual. Está dormente na alma, pode ser acordado através de vaca.
Vamos lá. Porque o corpo é feito de sentidos, que também necessitam de certa quantidade de satisfação. Há orientações reguladoras para a satisfação desses sentidos. Porém, os sentidos não são destinados ao desfrute irrestrito. Por exemplo, o casamento ou a combinação do homem com a mulher é necessário para procriar, mas não se destina ao desfrute do sentido. Na ausência da restrição voluntária, faz-se a propaganda de planejamento familiar, mas os homens tolos não sabem que o planejamento familiar funciona automaticamente tão logo haja busca pela verdade absoluta. Os que buscam a verdade absoluta nunca se deixam seduzir por ocupações necessárias no gozo dos sentidos, porque os estudantes sérios que buscam a verdade absoluta estão sempre sobrecarregados com o trabalho de pesquisar a verdade. Em cada esfera da vida, portanto, a meta última tem que ser a busca da verdade absoluta. E esse tipo de ocupação nos fará felizes porque estaremos menos ocupados em variedade de gozos e sentidos. A seguir, explica-se o que é essa verdade absoluta. Você vê, ó, tudo é arranjado sem planejamento se a gente busca pela verdade absoluta. Dá importância, mais ênfase para isso. E as outras coisas devem ser feitas de acordo com o nosso nível de progresso, mas de maneira regulada pelas escrituras. Não de qualquer jeito, de forma irrestrita. Aí já é desfavorável. Conduz ao inferno. Não deve pensar nisso. Pergunta aí. Ninguém? Outro verso importante agora, 11. Bastante. Vadanti tattva vidas tattam jagyanam advayam bhameti paratmatmeti bhagavam iti sabdyate. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam essa substância não dual de Brahma, Paramatma ou Bhagavan. Significado. A verdade absoluta é tanto sujeito quanto objeto, e não há diferença qualitativa nisso. Portanto, Brahma, Paramatma e Bhagavan são qualitativamente a mesma coisa. A mesma substância é realizada como Brahma impessoal pelos estudantes dos Upanishads. Como Paramatma localizados pelos Hiranyagarbhas. Um Paramatma localizado, é isso. Ou yogis. E como Bhagavan pelos devotos. Em outras palavras, Bhagavan, ou a personalidade de Deus, é a última palavra da verdade absoluta. Paramatma é a representação parcial da personalidade de Deus, e o Brahma impessoal é a resplandecente refulgência da personalidade de Deus. Assim como os raios do sol o são para o Deus do sol. Os estudantes pouco inteligentes de qualquer uma das escolas acima, às vezes argumentam em favor de sua respectiva realização.
Mas aqueles que são perfeitos, videntes da verdade absoluta, sabem bem que os três aspectos acima mencionados da verdade absoluta, única, não são mais diferentes perspectivas. Da verdade absoluta única, não são mais que diferentes perspectivas, vistas de diferentes ângulos. Como se explica no primeiro verso do primeiro capítulo do Bhagavatam, a verdade suprema é autossuficiente, plena de conhecimento e livre da ilusão da relatividade. No mundo relativo, o conhecedor é diferente do conhecido, mas na verdade absoluta, tanto o conhecedor quanto o conhecido são a mesma coisa. No mundo relativo, o conhecedor é o espírito vivo, ou a energia superior, ao passo que o conhecimento é a matéria inerte, ou energia inferior. Portanto, há uma dualidade de energia inferior e energia superior, ao passo que no reino absoluto, tanto o conhecedor quanto o conhecido pertencem à mesma energia superior. Há três tipos de energias do energético supremo. Não há diferença entre a energia e o energético, mas há uma diferença na qualidade das energias. O reino absoluto e as entidades vivas são da mesma energia superior. O mundo material, porém, é a energia inferior. O ser vivo em contato com a energia inferior fica iludido, pensando pertencer à energia inferior. Portanto, há o sentido de relatividade no mundo material. No absoluto, não há tal sentido de diferença entre o conhecedor e o conhecido, e por isso tudo ali é absoluto. Você vê isso, a gente vê energia ilusória, a gente pensa que a gente pertence à energia inferior, que é esse mundo material. Por isso que a gente não quer morrer. A gente acha que pertence às coisas daqui, esse mundo, essa energia superior. Mas, na verdade, a nossa real casa, a nossa real natureza também, é a energia superior, além desse mundo material. A realidade é essa. A gente não consegue perceber totalmente agora, ou quase nada, ou nada, dependendo de cada um, mas essa é a realidade. A gente é a energia superior. Diva, ela está além do mundo material, energia superior. Ela não pertence a essa energia inferior. Mas, uma vez iludida, a gente acha que a gente pertence a esse mundo. A gente dá valor por força, esquece da alma. Quando alguém morre, a pessoa fala, morreu, acabou. Não. Simplesmente a alma partiu para continuar a jornada dela e pegar o fruto dos próprios resultados. E a alma é a energia superior a isso tudo. Isso. Então, você tem detalhes eruditos, conhece a verdade, chama essa substância não dual. Isso fala advayam, não dual. Significa que Deus é um, não é dois. Não existe um segundo, igual os Mayavadis falam, todo mundo é Deus, não. Isso significa Tattvam Jnanam Advayam, significa não dual, ou seja, Deus é só um. Igual aqui no Ocidente, as escrituras abraâmicas também falam, ninguém pode ser, só existe um Deus, por isso que fala que para não adorar vários deuses, aqui é a mesma coisa. Jnanam Advayam, deve-se entender que Deus é um, não existe dois, não dual. E é compreendido de diferentes ângulos por diferentes praticantes, como Brahma, Paramatma ou Bhagavan. Brahma pelos Mayavadis, Paramatma pelos Yogis e Bhagavan pelos Bhaktas. São três aspectos desse mesmo Senhor Supremo, que é não dual, ou seja, não é dois nem três, é só um.
Você vê, em termos de qualidade, a gente é igual a Deus, mas ao mesmo tempo diferente em termos de quantidade, ou seja, igual e diferente, simultâneo. A gente é também energia superior, a gente não é energia inferior, a gente é energia superior. Em qualidade, Deus é transcendental, a alma também é transcendental. Mas em quantidade, Deus pode ter milhares de formas, a gente pode ter só uma. Deus sempre controla a energia material, a gente cai sob o controle da energia material. Então existe igualdade e diferença simultânea. Mas os Mayavadis falam não, todo mundo é Deus. Todo mundo pode ser igual a Deus, em todos os sentidos. Então, os Bhaktas, Chaitanya Mahaprabhu, deu a concepção mais exata, também os 4 Vaishnavacharyas, falando, a entidade viva jamais pode se tornar igual ou melhor do que Deus. Ela é igual em qualidade, mas em quantidade ela é bem diferente. E existem aspectos que só Deus pode fazer, a entidade viva não pode fazer. Quem que pode criar um universo que seja? Ninguém. Mas Deus cria milhares deles. Então isso é bem diferente. Existem igualdades e diferentes simultâneas. E nas escrituras abraâmicas também deixa claro, todo cristão, judeu e maometano, islamista, nunca vai falar que ele pode ser igual ou melhor que Deus. Ninguém fala isso. Os Vedas, mesma coisa. É só os Mayavadis estão iludidos pela especulação mental, não consegue ver além dessa luz impessoal que fala isso, mais ninguém. Essa verdade absoluta é suprema. Ninguém passa ela em quantidade de qualidades e várias outras coisas. Por isso que falou aqui não dual. Advayam, não dual. Não é 2 nem 3. Deus é só um e supremo. Uma coisa aí antes de cantar? Lalito quer cantar? Sim ou não? Foi comigo? Lalito só você, não? Não ouvi perfeitamente. Bora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, 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 Rama Rama. Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama, Rama. Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Guru Jaya Deva, Gurudeva, Jaya Jaya Gurudeva, Gurudev, Jaya Jaya Gurudeva, Guru, Jaya Gurudev, Jaya Gurudeva. Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Nita Gora Gora Haribo, 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 Nita Haribo, Gora Haribo. Haribo, Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Nita Haribo, Gora Haribo, 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 Nita Nitai Gora Gora Haribo. Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhari Shri Radha Vinod Hari Shri Radha Nayana Shri Radha Govind Ki Jai Shri Guru Jai, Padma Vishnu Padma Mahan Shri Raja Kachas Shri Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai, Vishnu Padma Mahan Shri Raja Kachas Shri Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai, Shri Panu Gurvaha Ki Jai Sarva Goswami Prabhu Ki Jai Jai, Panchatattva Saksi Gaur Hari Ki Jai Jai, नवद्वीप धाम की जय, श्री Jai, वृंदावन धाम की जय, Jai, श्रीमद् भागवत Jai. महापुराण की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, श्री कदेव गोस्वामी पाद की जय, सुत गोस्वामी की जय, श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रभात महाराज की जय, नमाचार्य श्री Jai, हरिदास ठाकुर की जय, Jai, पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की Jai, जय, गौर की जय, Jai. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। Haribo, boa Boa noite, noite. gratidão, Haribo. Prabhu. Boa noite. Boa Gratidão a noite. todos, gratidão, Prabhu.